Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Compartilhando a Mesa. E antes da gente começar esse episódio, eu quero explicar um pouquinho para vocês como está funcionando, como é o Compartilhando a Mesa. O Compartilhando a Mesa, ele é basicamente o nome, Compartilhando a Mesa, nossa intimidade, o que o Senhor tem falado aos nossos corações e nós colocamos aqui para compartilhar com vocês, né? E essa palavra que nós vamos trazer, a Tainá vai trazer hoje, né, pra gente. E eu vou apresentar ela um pouquinho mais tarde. Mas eu queria dar essa introdução para vocês realmente entenderem qual é o plano, o objetivo disso. É de nós compartilharmos com vocês a intimidade, a nossa intimidade, o que o Senhor tem falado aos nossos corações, para vocês aí, o pessoal do Instagram, de todas as plataformas aí, para que alcance mais vidas de pessoas aí e pessoas que precisam ouvir essas palavras, né? Mas vamos lá então. Nós estamos aqui com a querida Tainá e ela vai se apresentar um pouquinho para quem não conhece ela, né? Amém. Nossa, eu não tinha pensado nisso, vou ter que me apresentar. Mas amém, eu sou a Tainá, eu tenho 20 anos. Caminho com o Senhor há bastante tempo, basicamente desde a minha infância, né? E também junto com a Ana, desde a minha infância, a gente se conhece desde pequenininha. Nossa, verdade. Então, temos compartilhado essa caminhada com o Senhor juntas. Sim. Nos batizamos no mesmo dia, inclusive, Uau, juntas. verdade. Então, a gente tem compartilhado, né, dessa caminhada com o Senhor já há bastante tempo, há muitos anos. E creio que é isso, né? Amém. Assim, mas nada pra... É isso. Nossa, que precioso, verdade, né? A gente batizou junto. Que Sim, incrível. batizamos E juntos. o Senhor tem nos guiado até hoje aqui, né? Sobre a graça do Senhor, cada vez mais nos tornando parecidas com Jesus, né? Sim, E crescendo juntas, edificando e compartilhando a mesa aqui. exatamente. Agora está sendo gravado, né? É Mas aí a gente verdade. compartilha bastante a mesa. Verdade, glória a Deus. É muito bom e Sim. edificante. Amém. É mesmo, sempre muito bom. É uma honra também estar aqui, vendo o propósito do Senhor se cumprindo mesmo na sua vida. É muito. Eu me alegro muito também com isso, em ver o Senhor te direcionando e você obedecendo a voz dele. Amém. Amém. Então, como nós havíamos falado, o Senhor colocou algo nos nossos corações, né? E a Tainá, eu queria que a Tainá começasse a introduzir para vocês sobre essa conversa, o que o Senhor tem falado, né? Que é sobre fé. Isso. E ela vai dar uma introdução aqui pra gente começar a desfrutar mesmo. E eu convido você também que está assistindo Amém. a parar, ouvir, porque eu creio que essa palavra ela foi direcionada para nós, para trazer fortalecimento, para nós realmente entendermos o que é fé. Assim, nós vamos aqui destrinchar e falarmos o que o Senhor colocou em nossos corações. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha Amém. alcançar todas essas vidas, que o Senhor venha continuar falando, que o Espírito Santo venha continuar convencendo e que o Espírito Santo continue a ensinar você a ter mais fé, você viver pela fé mesmo. Em nome de Jesus. E também, antes, quero pedir que você venha se inscrever, ajudar a gente a crescer, a compartilhar com as pessoas que precisam ouvir sobre essa palavra e também não esquece de curtir, deixar o seu likezinho aí, tá bom? Então, vamos começar. Amém. Enquanto a gente, né, quando a Ana, na verdade, me chamou para participar, o Senhor falou comigo. Eu comecei já a pensar, né, o que eu poderia falar, enfim, porque parece que tem muitas coisas acontecendo e eu fiquei, Senhor, o que eu falo, né? E algo que o Senhor falou para mim, na verdade, nem é uma palavra gigante, né? É pequenininha, que é fé, que é algo que o Senhor tem trabalhado na minha vida durante esse ano. E eu creio que, assim, é uma coisa que ele sempre trabalha, né? Um trabalho constante, a nossa fé. E enquanto eu pensava sobre isso, eu pensava em várias coisas. Mas hoje, antes de vir, eu estava pensando, e aí o Senhor me lembrou que ontem, quando a gente estava conversando, a gente estava brincando, né? E falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Sim. E aí a gente estava brincando assim, né, nas duas, compartilhando, e a gente falou sobre essa história. E aí o Senhor me lembrou, vocês falaram, né? E é uma história de fé. E aí eu fui ler o texto, e o Senhor, assim, meu Deus, me falou muito assim comigo. E aí eu queria ler, né, o texto, tá em Mateus 9, do 20 ao 22, que fala assim:
E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aleluia. E lendo esse texto, o Senhor me lembrou de algumas experiências, né, que eu passei assim durante esse ano. Foi um ano que já aconteceu muita coisa, apesar de estar no meio assim do ano ainda, né? E o Senhor me lembrou de uma situação em que eu estava muito aflita em relação a uma situação de saúde mesmo, da minha saúde. E o Senhor me lembrou desse texto, né? E aí eu lembro que eu falei pro Senhor: Senhor, eu quero tocar pelo menos a borda da sua capa, né? Tipo, Aleluia. pelo menos uma bordinha eu já sei que é capaz de me curar, né? E é realmente a nossa fé quem nos guia e nos leva a buscar ao Senhor, né? Aleluia. E aí foi algo que o Senhor falou muito comigo em relação a isso, que a nossa fé ela é ativa, né? Ela não é uma fé onde eu não busco o milagre, eu não busco o que eu preciso, mas eu preciso ter essa reação, né? De buscar, de ir aos pés do Senhor, de entregar ao Senhor aquela situação, né? E essa é a nossa demonstração de fé, né? E o que eu achei muito interessante desse texto é que quando a mulher, ela demonstra a fé dela, né? Ali tocando nas vestes do Senhor, Jesus responde para ela, né? Coragem, filha, a sua fé te salvou, né? E é a outra palavra que o Senhor tem falado muito comigo, né? Sobre ser corajosa, né? Porque eu creio que a gente vive num tempo onde a gente é muito guiado pelo medo, né? Sim, verdade. E o Senhor, ele não quer que nós sejamos guiados pelo medo, até porque a própria palavra declara, né? Que o amor lança fora todo medo. Então, Aleluia. o Senhor, ele lança fora todo medo e nós devemos viver com coragem, né? E algo que me chamou muita atenção nesse texto, porque é algo que o Senhor também vem me chamando, né? Porque muitas vezes a gente se move por fé, mas nos falta ainda coragem de nos mover ainda mais, né? Verdade. Então nós precisamos ser corajosas, né, para nos Amém. mover de fato mais intensamente, mais profundamente nessa fé, né, nessa busca pelo Senhor. Porque eu creio que o Senhor, né, nós temos recebido, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Aleluia. do que tudo que nós pensamos ou pedimos, né? Mas a gente precisa ser corajoso, né? De realmente nos colocar em frente nessa batalha mesmo, porque nós cremos que a nossa guerra não é aqui, né? Nesse mundo, contra as coisas desse mundo, mas é espiritual. Aleluia. E a gente precisa de fé para nos posicionar mesmo, né? Sim. Real, e o Senhor também tava falando sobre. Eu tô, tipo. Eu falo, gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Todo episódio, eu até comento com as pessoas que vêm gravar. O Senhor fala comigo, tipo, basicamente o que a pessoa tá falando. E às vezes também a palavra é pra mim, gente. Muitas das vezes a palavra é pra mim. Então, e o Senhor também tava falando comigo sobre isso, né? Que às vezes nós deixamos as situações desse mundo, as circunstâncias, que é algo que o Senhor tem falado com a igreja aqui, né? As circunstâncias, elas muitas das vezes nós deixamos as circunstâncias moldarem a nossa fé. Sim. E o Senhor não nos chama para olhar para as circunstâncias, Ele não nos chama para olharmos para tipo o que a pessoa fez ou essas coisas. Ele nos chama para olhar para Ele. E quando nós olhamos para Ele, eu creio que nós somos totalmente sustentados, nós somos carregados, nós vivemos em outra dimensão. E é viver corajosamente, porque assim, a fé é sobre você crer naquilo que você não vê. E muitas das vezes nós somos Tomé, vamos falar bem a verdade. Sim. Eu falo às vezes, Espírito Santo, não deixa eu ser Tomé, eu sei que eu tô sendo igual Tomé agora. Mas nós temos que ser mesmo guiados, deixar de viver por emoções, que nem você falou, as circunstâncias. Temos que ser totalmente guiados pelo Espírito Santo. Deixar e crer que o Senhor pode fazer o impossível, que o Senhor pode fazer, tipo, mudar totalmente a nossa realidade, mudar a nossa vida. E a gente tem que crer mesmo e se posicionar. Eu creio que a coragem é sobre um posicionamento, né? Sim. Não é sobre um sentimento. É. Porque quando a gente sentir, eu quero sentir coragem.
você vai sentir um pouquinho e no outro tempo você já não vai estar sentindo Exatamente. nada. Então, quando a gente se posiciona, essa situação aqui exige muito, mas o Senhor me ordenou o quê? A ser corajosa. Sim. Eu creio que é sobre o posicionamento. E é algo que o Senhor tem falado comigo também. Sobre a gente se posicionar. A Sim. gente crê com ousadia no Senhor. Foi até É. uma palavra que ontem eu Amém. recebi. E crer com ousadia no agir do Senhor. Que Ele pode Amém. fazer o sobrenatural. Que o Senhor pode fazer coisas tremendas. E é sobre fé, né? A fé é Sim. sobre isso, né? E é o que até me lembrei agora, enquanto você falava, a fé, ela nos faz viver na contramão do mundo, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente não vê. É. Então, o mundo, ele só acredita no que ele tá vendo, ele não Sim. vai acreditar no que ele não vê, né? Então, viver pela fé é viver na contramão do mundo. E algo que o Senhor me revelou muito, até nesse domingo que foi ministrado sobre fé, Uhum. foi que a gente tem estudado, né, que o arrependimento e a fé andam Sim. juntas. E o arrependimento, ele é o despir do velho homem, e a fé, ela é o revestir do novo homem, nos revestirmos de Cristo, né? E é Aleluia. um posicionamento, como você disse, porque a fé é o me revestir de Cristo. E para eu me revestir de Cristo, eu preciso me posicionar naquele lugar ali. Não sou mais eu, agora é Cristo. Então é Aleluia. um posicionamento. Igual Sim. você disse, eu não vou acordar todo dia. é, E sentir a e fé. sentir revestida de É, Cristo, é. porque a nossa alma, ela é enganosa, né? O nosso Sim, coração é nosso coração é enganoso. enganoso. Então, nós precisamos nos posicionar todos os dias, né? Aleluia. E isso é a fé, nos revestirmos, nos posicionarmos e termos coragem de nos mantermos posicionados diante das Sim, circunstâncias, é né? Porque eu verdade. vejo que às vezes a gente não tem coragem o suficiente para nos manter posicionados. A gente É até verdade. pode estar posicionado, mas aí vem uma dificuldade muito grande e Nossa. aí a gente já não consegue se manter posicionado, né? É. E eu acho que é aí que entra a coragem da gente se manter posicionado. Porque eu vejo que a fé, muitas das vezes, como eu disse, vai na contramão do mundo. Então, às vezes, a gente vai fazer algo que para o mundo não faz sentido, né? Tipo, vai vir uma situação muito difícil e a minha ação vai ser uma ação direcionada pelo Espírito que às vezes não é compreendida pelos olhos naturais, né? E aí a gente tem que ter coragem, porque a gente pode até enfrentar julgamentos, a gente pode Sim, enfrentar é, consequências do mundo mesmo, né? De às sim, vezes ter nos posicionado de acordo daquela forma diante daquela sim. situação, É né? verdade. Então eu vejo que por isso que a gente precisa ter coragem, né? Para nos posicionar mesmo. Porque muitas vezes vem a situação difícil e a gente não se mantém, né? Mas é preciso coragem para a gente se manter firme ali e falar: não, eu vou lutar pelas armas espirituais, não vou deixar essa situação me dominar. Sim, e algo que você estava comentando, e uma coisa que a gente tem que entender sobre esse posicionamento, né? Essa força, isso não vem de nós, não vai vir de nós, do nosso eu. Sim, Vai vir de Cristo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai dar até as ferramentas, e tem um texto que fala que o Espírito Santo vai dar as palavras que é pra gente falar. é. Então eu creio que esse posicionamento, isso vem da parte do Espírito Santo, mas também a gente precisa ter esse passo, né? Esse passo de permitir que o Espírito Santo, que Sim. esse posicionamento permaneça sobre nós, Estar né? cheio do Espírito Sim, constantemente, né? sim. E eu creio que falar sobre fé totalmente relacionado ao Espírito Santo, né? Sim. Porque é crer mesmo. Até tem gente que não acredita no Espírito Santo, né? Uma pauta assim delicada da gente falar aqui. Sim, Mas até o Espírito Santo, ele tá ligado a tudo isso, né? E ele é a base da nossa fé, ele é quem nos auxilia em tudo, né? mas amém. Amém. E falando do Espírito Santo até, né? Algo que o Senhor também tem me revelado, acredito que para você também, sobre o fruto do Espírito, Sim, tem sido muito gracioso, né? Perceber que se a gente é cheio do Espírito, a gente é cheio do fruto do Espírito, que é um só, e que possui aquelas 9 características de sim. Gálatas, né? E eu tive até uma experiência, né? Posso contar, esses dias atrás. Eu tava, assim, passando por umas situações emocionais um pouco difíceis e tava me sentindo muito triste, desanimada. E aí um dia, é,
aconteceu uma situação que eu fiquei bem triste, assim. E eu falei, bom, o que me resta agora é orar, né? Nós, como discípulos, o que nos resta muitas vezes é orar. Eu falei, vou orar, né? É a melhor coisa que a gente É, faz. exatamente. Vou orar sobre a situação e tudo mais. E aí comecei a orar. E aí o Senhor me lembrou dessa palavra, né? Do fruto do Espírito. E aí o Senhor começou é como se ele me levasse assim para uma cabine de escaneamento, sabe? Uau. Tipo, passando o scan, assim. E aí, em cada momento, ele passava o scan de uma das características, né? Então, como se fosse, assim, o amor. Aí passava, assim, tipo, as situações do meu dia. Que legal. E, tipo, caraca, não tem nada de amor. E aí, passava de novo alegria. E não tinha nada de alegria. E aí, o Senhor foi cada um dos frutos. Meio que, assim, passando um scan, assim, né? Pra mim. E no final eu percebi que não tinha nada do fruto, sabe? E aquilo me entristeceu muito por saber que aquilo entristecia o Espírito Santo, né? Porque se eu não manifesto, se eu não expresso o fruto do Espírito Santo, é porque eu não tô cheia do Espírito Santo. Sim. Porque se eu tô cheia do Espírito Santo, eu vou expressar tudo aquilo, né? Se eu tô revestida de Cristo, eu vou expressar tudo É aquilo. um combo, né? Tudo Exatamente, não é como se fosse só uma coisinha ou outra, um detalhe ou outro. E eu pude me arrepender, né? E foi até o que a gente estava comentando, o arrependimento, que é o despir, né? Sim. Do velho homem, e a fé, né? Que é a gente se revestir de Cristo. Então, foi isso que aconteceu ali, basicamente, porque eu percebi que, meu Deus, não estava vendo nada, não estava cheio do Espírito Santo, né? Pelo menos não naquele dia. E aí o Senhor me levou a esse arrependimento mesmo, e foi até engraçado, porque no outro dia eu acordei e parecia que tava muito diferente. Uau. Tipo assim, parecia que tinha alguma coisa, tipo, estranha, de errado, sabe? E aí eu fiquei, Senhor, o que será que é, né? E aí a gente já vai, tipo, pensando várias coisas. Será que é isso que não vai mais acontecer? Ou isso, ou isso? E o Senhor falou muito claramente comigo. Você deixou o velho homem para trás e agora você vai viver uma nova vida, né? E eu acho isso muito, muito gracioso da parte do Senhor conosco, porque há tantos anos que a gente já caminha, tantos anos que a gente já tem essa intimidade com o Senhor. E ainda assim, Ele tem misericórdia e graça de nos encontrar e de realmente nos dar uma nova chance de nos arrependermos e de começarmos de novo, sabe, essa caminhada com Ele. Então, eu creio que a nossa fé, ela é um trabalhar do Senhor mesmo, né? Eu creio que a gente vai amadurecendo e a fé vai sendo amadurecida também, né? Aleluia. E é muito gracioso ver que a gente tem uma dispensação de coisas em Cristo, no Espírito Santo para a gente viver. E que muitas vezes nós mesmos nos, né, limitamos. É verdade. E não nos deixamos viver porque ainda tem um resquíciozinho ali do velho homem. Então, eu creio que o Senhor nos chama a isso, né? A nos arrependermos, a passar um scan mesmo na nossa vida e nos revestirmos do Senhor com fé, né? Com esse posicionamento, com coragem Com mesmo. autoridade, né? Com autoridade, isso. Aleluia. Eu creio que a obra do Senhor, ela completa em nós, né? Amém. E nós estamos ainda passando por processos, né? Eu creio que até, que nem você comentou, a gente cresceu juntas. E a gente batizou juntas. E até hoje o Senhor tem moldado coisa em nós. Sim. E isso eu creio que é a graça do Espírito Santo. É muito gracioso. Dói. Não vamos Sim. romantizar aqui. Dói porque, assim, é a natureza carnal. E a carne não quer sujeitar o Espírito. Sim. Então, eu creio que é muito gracioso a maneira que o Espírito Santo faz conosco. E que ele vai nos moldando mesmo, sabe? Para nos aperfeiçoando para cada vez mais nós sermos parecidas com o Senhor, né? E é muito precioso isso de Gálatas, que você comentou que o Espírito Santo ele nos ensina, que é realmente isso. É muito incrível, né? Eu também estou tendo essas experiências com o Senhor. E o Senhor realmente me chama a atenção, né? E eu compartilhar com vocês que o Espírito Santo tem uma maneira diferente de falar comigo, né? Ele é meio engraçadinho comigo. Então, até quando às vezes a gente tá na ministração, e aí é uma palavra muito forte que o Senhor fala comigo, e eu sinto que é pra mim. Aí eu falo, ai, toma, distraída. Eu falo, toma, você tava precisando, viu?
Mas o Espírito Santo, ele realmente, ele não traz, ele traz a luz, traz a luz, por quê? Até uma coisa que você estava comentando que eu achei interessante, que o Espírito Santo me lembrou. Nós, se nós vivemos acordar, se a gente acordar, que nem o Cor falou, né, na ministração, a gente acordar por nós mesmos, nós não vamos querer andar na luz, nós não vamos querer mudar o que o Espírito Santo, dar espaço para o Espírito Santo, né? Sim. E eu creio que o Espírito Santo, ele traz a luz, ele nos mostra isso para que nós sejamos aperfeiçoados no amor do Senhor, para que nós sejamos, que nós nos permitamos, permitamos ser curados, né? Porque tem coisas até que nós não enxergamos, nós não vemos em nossas vidas. Às vezes nós achamos que é normal, mas o Espírito Santo, ele nos traz a luz. E eu creio que ele traz a luz quando nós nos colocamos à disposição. Quando nós pedimos, Espírito Santo, som do meu coração. E é uma oração até que eu tenho feito bastante com o Senhor, som do meu coração mesmo. Que nós somos falhos, eu sou falho, eu às vezes tenho essas tendências, mas eu creio que o Espírito Santo, ele tem nos moldado, ele tem nos curado e para honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Que eu creio que todas essas coisas, essa obra que o Senhor está fazendo em nós é para glória dele. Amém. Aleluia. Eu não sei se já vai finalizar, mas Não, o pode Senhor me lembrou de um texto, quando você falava, né? Que é bem famoso, assim, mas é Salmo 51, 10, do 10 ali, a gente pode ler até o 12, né? Que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Enquanto você falava, né, sobre essa questão de pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, né? Eu creio que a gente pode ter essa fé aqui de Davi para pedir isso, né? Para que o Senhor crie em nós um coração puro e um espírito inabalável. Um espírito que realmente não se abala facilmente. E aí ele continua: não me lances fora da tua presença e nem me retire do teu Santo Espírito, né? Então, que a gente possa mesmo realmente pedir isso ao Senhor e clamar para que isso seja uma realidade, né? Essa palavra seja uma realidade nas nossas vidas, de ter realmente um coração puro, um espírito inabalável, estar na presença do Senhor e cheios do Espírito Santo, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você orasse por nós, assim, pelas pessoas que também estão ouvindo. Que eu creio que se o Senhor nos deu essa palavra, eu creio que também Ele deu autoridade pra gente estar orando sobre isso, né? Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Nós queremos mesmo colocar diante do Senhor Em nome de Jesus. as nossas vidas, a Sim, vida de Jesus. cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo, Em Senhor. nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra sobre nós cremos e recebemos, Senhor, essa palavra de encorajamento, Senhor, de Aleluia, fé, Jesus. Senhor, mesmo. Sim, Jesus. E nós queremos aqui, Senhor, em unidade, te pedir, Pai. Aleluia. Cria mesmo em nós, Senhor, um espírito inabalável, Sim, Jesus. um coração puro, Senhor. Sim, Senhor. Que nós não venhamos sair da Tua presença, mas que sejamos mesmo continuamente cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nos perdoe por muitas vezes entristecermos ao Senhor com a nossa falta de fé, com a nossa falta de coragem, Senhor. Mas nós queremos mesmo tomar posse, Senhor, e nos posicionar diante dessa palavra que recebemos. E sermos mesmo ousados, Senhor, corajosos, Pai, em nome de Jesus, Aleluia, Senhor. em nome de Jesus. Traga mesmo, Espírito Santo, aos nossos corações e à nossa mente esse renovar, Senhor. Traga mesmo, Senhor, esse revestir de Cristo em nome de Jesus, para que possamos mesmo, Senhor, lutar contra o inimigo e vencermos, porque o Senhor Jesus já venceu. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Então é isso. É isso. Eu creio que essa é a palavra que o Senhor nos deu para compartilhar com vocês. Quero encorajar vocês a continuar buscando mesmo o Senhor, buscar ter fé
E também a compartilhar esse vídeo. Vou pedir de novo que você se inscreva, compartilhe. Nos siga em outras redes sociais também, que a gente tá no YouTube, no Spotify e no Instagram também. E que o Senhor continue falando no teu coração, que você continue sendo moldado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Um beijo, Amém. galerinha. Beijo, gente. Até.